Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos direto para a palavra. Abra sua Bíblia em Êxodo. Glória a Deus. Amém. Vou colocar caderninho desse lado não vem. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, primeiro episódio sobre as conquistas que Jesus conquistou naquela cruz, os benefícios, né? E eu creio que eu estava pensando hoje, né, na sala da minha casa, fazendo umas anotações e pensando, bom, quem vier depois vai ter que se virar, uns 30 ainda. Mas vamos lá. Êxodo capítulo de número 15, eu vou ler dois versículos. Eu acho que vou ler tudo, deixa eu ver. Mas antes de eu ler, eu vou ler a primeira palavra. Vamos lá. Êxodo capítulo de número 15, versículo 22 em diante, diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova. Verso 26, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Em outra versão diz: eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá. Eu preparei esse texto, eu separei essa leitura, porque essa declaração está logo no começo da Bíblia, Deus declarando e dizendo: eu sou o Senhor que te sara, que te cura, né? Então, eu vou falar a respeito de cura, a respeito de saúde divina, saúde para o corpo físico, saúde mental, e saúde também no espírito, na alma, né? E esse é um direito nosso, nós temos direito a isso. Eu tenho me preocupado muito porque eu vejo, principalmente no meio dos crentes, muita gente doente. Então, se tem muita gente doente, frequentando igreja, lendo a Bíblia, cantando louvores, alguma coisa está errada, né? Porque Jesus declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui falando a respeito da Páscoa, que esse é o objetivo também, né? E aí eu fui buscar algumas informações, não tão profundas quanto os irmãos que falam, né? Normalmente aqui na frente eu sou mais humilde, né? Meu negócio é mais fogo e glória, glória e fogo, está tudo em ordem, né? Mas eu quero falar uma coisa. Páscoa, na tradução do hebraico, significa passagem, né? Significa passagem. Para os judeus, ela representa a travessia pelo Mar Vermelho, quando o povo, libertado por Moisés, passou da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. Então a Páscoa representa isso, né? No momento em que o povo atravessou o Mar Vermelho, por ordem de Moisés, abaixo de Deus, Deus deu a ordem, falou: vá, eles atravessaram o mar, você sabe da história, o mar se abriu, todo mundo passou em terra seca, e quando eles terminam de passar pelo Mar Vermelho e chegam do outro lado, Deus institui uma festa chamada Páscoa, que eles deveriam fazer anualmente, para lembrar o quê? Lembrar o momento em que eles saíram do Egito e foram libertos. Esse é o objetivo principal. Mas a gente está falando de Jesus, e aí pensando nisso, né, eu anotei aqui: a morte de Jesus na cruz nos concedeu
a passagem, ou seja, para uma vida completamente livre. Nós éramos escravos e nós agora somos livres. Jesus nos concedeu essa oportunidade. A morte de Jesus na cruz proporcionou isso. Ele conquistou na cruz do Calvário a nossa liberdade. Então eu tenho pensado muito a respeito disso, né? E se Jesus morreu na cruz e ele se tornou a passagem da minha vida de sofrimento, da minha vida de dor, da minha vida cheia de problemas, para uma vida, né, para viver numa terra que manda leite e mel, porque é isso que a Bíblia diz, que o povo foi conduzido por uma terra que manava leite e mel. Manar leite e mel nos dias de hoje é algo assim: eu fui conduzido por Deus para viver uma vida através de Jesus totalmente livre. Livre de doença, livre de enfermidade, livre do medo, livre do temor, livre da angústia, livre da depressão, livre da crise de ansiedade, livre de tudo. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Eu acho interessante porque esse texto aqui de Mara, né, mostra algumas coisas que eu fiquei pensando a respeito. Por quê? Porque o que a Bíblia está dizendo, que eles chegam no lugar, tinham saído do Egito, e quando eles chegam naquele lugar, logo depois que eles passam pelo meio do mar, é interessante que eles chegam no lugar e eles têm sede. E quando eles vão com pressa para tomar água, acho que o primeiro que deu a primeira golada já gritou logo: não presta, deu ruim, essa água é horrível. E a Bíblia diz que eles começaram a reclamar, né? E reclamação faz parte da vida do ser humano. Mas dá um sorriso para quem está do teu lado e diga: reclamação não faz mais parte da sua vida. Em nome de Jesus. Mas a reclamação faz parte da vida do ser humano. E eles começam a reclamar, né? A Bíblia diz aqui no versículo 24: o povo começou a reclamar a Moisés, questionando com Moisés: o que nós beberemos? O que é que nós vamos beber? E aí Moisés vai falar com quem? Com Deus. Aí Deus mostra para ele um arbusto, mostra para ele lá uma planta, um mato, e diz: olha, joga isso dentro da água que tudo vai se resolver. Tudo isso num ato profético, porque quando as águas são tocadas por aquele arbusto, o que acontece? As águas amargas se tornam águas doces. O que eu entendo com isso? Que toda a vida amarga que as pessoas estão vivendo, toda a vida problemática, com a presença de Deus, através do Espírito Santo, a nossa vida pode se tornar doce. A nossa vida pode se tornar uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida trazida de volta para a normalidade, porque é isso que Deus tem para nós, uma vida de normalidade, uma vida normal. Mas olha que interessante, quando eu notei isso aqui, né, que Jesus ele se tornou a passagem, ele se tornou a oportunidade de um homem viver em novidade de vida, algo novo, algo diferente. O Senhor me fez lembrar de um texto que eu quero ir com você lá, Evangelho de João. Nós vamos dar uma passeada aí na Bíblia, Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Em João, capítulo 10, no versículo de número 9, olha o que a Bíblia diz. Jesus fez uma declaração sobre ele mesmo. E olha como ele se declara: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará o quê? Passagens. Sabe que eu fiquei pensando sobre isso, e durante muito tempo eu meditei sobre esse texto, e durante muito tempo eu tive muita dificuldade para entender esse versículo. Eu dizia: rapaz, como é que alguém vai entrar e vai sair para onde? Mas é aquele detalhe: Jesus ele se tornou a porta, ele se tornou a passagem para uma vida melhor. Jesus se tornou, na verdade, a passagem para o acesso do homem a coisas espirituais que o homem antes não tinha. O homem passou a ter acesso, através de Jesus, a benefícios que outrora ele não tinha. E aí Jesus faz essa declaração: eu sou a porta, ou seja, eu sou o acesso, eu sou a passagem para que você entre por mim, e para que você entrando, você saia e encontre passagem. Eu fiquei pensando: rapaz, olha como Jesus falou algo aqui tão profundo. Ele está dizendo: eu sou a porta.
E aí eu me lembrei daqueles filmes, sabe aqueles filmes que tem na televisão, aquelas coisas, lógico que são ilusórias. O cara abre a porta de um guarda-roupa e ele entra dentro do guarda-roupa e de repente ele sai da floresta. De repente ele entra no lugar, né? As Crônicas de Nárnia tem isso, e outros filmes tem isso. E eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, quando Jesus falou isso, ele não tinha assistido nenhum filme, mas ele estava falando de algo real. Ele estava dizendo, ei, eu sou a porta, se você entrar por mim, você vai entrar por mim com uma vida, e você vai sair do outro lado com outro estilo de vida. Eu tenho uma vida nova, eu tenho uma vida diferente, eu tenho algo sobrenatural para você. Amém. E aí é interessante, porque quando eu li esse versículo, o Senhor me levou no Salmo 23. Porque quando você lê o Salmo 23, o que é que está escrito lá? Abre aí no Salmo 23. Vamos lá, você vai passear pela Bíblia comigo. Salmo 23, eu sei que você conhece de cor e salteado, mas preste atenção no que está escrito. E guarde o que você ouviu. Jesus disse o quê? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará. E sairá e achará o quê? Pastagens. Olha o que diz o Salmo 23. Davi, ele teve um conhecimento tão profundo de Deus. Ele teve um conhecimento, uma revelação tão poderosa a respeito do que de fato iria acontecer com a humanidade, porque ele coloca assim: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o que Davi está dizendo. Davi está dizendo, ei, esse Jesus, que ainda vai chegar, porque ele está falando de algo que não tinha acontecido, ele está falando de algo por revelação. E ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ele tem um conhecimento extraordinário do Senhor, por revelação, de algo que hoje para nós está claro, de algo que hoje para nós é nítido. Jesus disse, eu sou a porta, quem entra por mim, entra, sai e encontra pastagens. O que Davi está dizendo? Que o Senhor é o pastor, que Ele conduz, olha só, eu não terei falta de nada, em verdes pastagens Ele me faz repousar. Olha o que o Senhor está dizendo, olha o que a Bíblia está dizendo. Quando eu entro por Jesus, ou seja, quando eu de fato, eu entro num compromisso com Jesus, quando eu de fato eu entendo o que Jesus fez na cruz do Calvário, eu entendo que se eu entrar por Jesus, eu entregar minha vida para Jesus, eu vou viver um estilo de vida diferente. E meu irmão, deixa eu dizer algo para você, quando nós entendemos isso, alguma coisa acontece aqui dentro. E o que acontece aqui dentro começa a fazer efeito lá fora, do lado de fora. O que acontece aqui dentro, quando nós de fato entendemos a palavra, começa a exteriorizar, começa a surtir efeito do lado de fora da nossa vida. E é interessante porque eu quero falar sobre cura. Por quê? Porque, meu irmão, eu fico pensando, se nós temos cura disponível, eu acho que todo crente deveria ter na cabeceira da cama o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de quem? De T.L. Osborne. Por quê? Porque se você ler aquele livro, você vai descobrir que T.L. Osborne, talvez antes mesmo de conhecer o Rema, ele escreveu muita coisa que o próprio Deus falou com ele, coisas muito profundas, mas coisas reais, porque ele começa o livro dizendo, todo ser humano, todo homem tem direito à cura. A cura é um direito de todos, não é direito de um ou direito de outro, é direito de todos. Ter saúde é direito de qualquer pessoa. E aí é interessante porque, olha só, Jesus ele veio para dar saúde, saúde e cura é direito nosso, conquistado por Jesus naquela cruz. É um direito, eu tenho direito a isso, eu tenho direito à cura, eu tenho o direito. Não é uma questão de que, ele vai curar, não, ele já curou. É interessante porque Deus tem me feito entender algumas coisas. Às vezes nós oramos para que Deus venha curar, mas eu preciso entender que Ele já curou. Peraí, Ele já curou? Já, porque Ele já fez a obra. Ele não vai morrer para curar, Ele já morreu e já curou. Ou seja,
todos os meus problemas já estão resolvidos. O detalhe é que os problemas, eles nos levam a esquecer que eles já estão resolvidos. E aí a gente fica focado onde? No problema. Então Deus quer que eu tire os olhos do problema e passe a focar naquilo que já está resolvido, que é a solução. É por essa razão que oração não é lamentação, oração não é reclamação, oração é agradecimento. Oração é dizer: Senhor, obrigado, porque eu creio que o Senhor já me curou. Eu tenho muitas experiências que poderia passar a noite inteira contando, experiências que eu vivi em relação à cura divina, comigo, com os meus filhos e com pessoas que vomitaram câncer, pessoas que eu já vi o osso estralar depois de arrancar um gesso, que eu já tive essa coragem doida de orar por pessoas na igreja e dizer: pega uma faca lá, vamos cortar o gesso agora. Pastor, o senhor é doido? Sou. Eu já fiz isso e se precisar faço de novo, de arrancar um gesso de um osso quebrado e simplesmente na hora de estar orando escutar fazer clac e de repente o osso voltar para o lugar, né? Curar tuberculose e tantas outras coisas que Deus já fez e que eu creio que Deus não mudou. Deus não mudou, a palavra não mudou. Quem mudou foram as pessoas mudaram. As pessoas mudaram por quê? Porque as pessoas se permitem ser dominadas pelos seus sentimentos, pela sua razão, e deixam de agir pela fé, crendo naquilo que Deus pode e tem o poder de fazer. E olha que interessante, vamos lá. Quando você pega a palavra de Deus lá em Êxodo, você ouviu logo no início que diz o quê? Que o Senhor disse: olha, se vocês obedecerem, os meus decretos, é isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor disse: olha, vocês obedeçam os meus decretos e vocês vão ser curados, não haverá nenhum doente. Nenhuma enfermidade que eu pus sobre os egípcios, eu vou colocar sobre vocês, nenhuma. A Bíblia diz isso. Agora a pergunta é simples: Deus tem compromisso com a sua palavra? Tem. Deus tem compromisso e Ele leva a sério aquilo que Ele fala. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu levei muito tempo para entender essa questão de que Deus usa a enfermidade para poder tratar, Deus usa a enfermidade para quebrar. Irmão, pelo amor de Deus. Depois que eu entendi isso, eu nunca mais aceitei isso na minha vida. Porque quando eu dava logo uma tossida, eu já pensava: onde foi que eu errei? Eu torci o pé inchava: meu Deus, está pesando a mão, por quê? O que eu fiz, Senhor? Onde foi que eu errei? Enfermidade era sinônimo de cobrança. Estou doente, Deus está cobrando. Está doente, Deus está pesando a mão. Está doente, alguma coisa está errada. Uma frase que eu detestava escutar: precisa ver o que é que está errado, hein? Precisa averiguar aí, faz uma averiguação. Você precisa ver o que é que está errado com você. Principalmente da família. Quando eu escutava isso, eu ficava virado. Porque às vezes você está andando certinho, está tudo em ordem. E a enfermidade não vem de Deus, a enfermidade vem do diabo. Diga para quem está do teu lado: toda enfermidade vem do diabo. Pelo amor de Deus, ou nós entendemos isso, ou então vamos pegar a Bíblia, põe numa prateleira e não prega mais. Porque se Deus criou alguma enfermidade, alguma coisa está errada. Nem no livro de Jó, que o pessoal idolatra tanto no livro de Jó, não foi Deus que... A Bíblia não está dizendo lá que foi Deus que deixou Jó doente. Foi o próprio Satanás que foi lá e feriu Jó. Então nós temos que acordar para a realidade. Nós temos direito a uma cura que já foi liberada. Nós temos direito a um milagre que já foi providenciado por Deus. Diga comigo assim: eu tenho direito. A cura para o meu corpo. Porque isso já foi liberado. Dá um sorriso para o outro lado e diga: é seu direito, não abra mão disso. Está entendendo? É seu direito. Não abra mão disso, você tem direito. E se você tem direito, você tem que usufruir do direito que você tem. Esse é o detalhe. É como alguém que de repente tem direito a 1 milhão, está lá no banco, e a pessoa diz: não, eu prefiro continuar pagando aluguel. Se eu tiver 1 milhão no banco, amanhã eu não estou mais pagando aluguel, porque eu sou doido, eu tenho juízo na cabeça. E também não vou morar mal com 1 milhão na conta bancária. Mas tem gente que tem a Bíblia, tem o Novo Testamento que já foi aberto, porque o testador já morreu e ressuscitou, o testador morreu e viveu. Mas o testamento foi liberado e você tem direito ao que está escrito no testamento. E aí é interessante o seguinte: olha só,
Salmo 105, se você puder, abra a sua Bíblia lá. Salmo 105. Vamos ver o que está escrito lá. Salmo 105. Eu vou ler 2 versículos. Eu vou ler o versículo 37. E depois o 42. 2 versículos só. Porque Deus prometeu, não prometeu? Deus não fez um pacto com eles e disse: se vocês me obedecerem, se vocês andarem de acordo com os meus decretos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Agora, detalhe, eles andaram 40 anos pelo deserto. O que a Bíblia diz? Em 40 anos de deserto, o que foi que aconteceu? Vamos ler aí no Salmo 105, versículo 37. Ele tirou de lá, da onde? Do Egito, Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Primeiro, Deus tirou eles de lá ricos, escravos que saíram enriquecidos, provisão de Deus. Continuação do versículo 37. Não havia em suas tribos, o que está escrito aí? Quem fraquejasse. Na outra versão, o que está escrito? Não havia entre eles nenhum doente, nenhum enfermo. Durante 40 anos de peregrinação, nem um resfriado, andando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não tinha entre eles nenhum enfermo. Espera um pouquinho. Se naquela época eles estavam no deserto, não tinha remédio, não tinha farmácia, não tinha nada, mas tinha Deus. A pergunta é simples: o Deus daquela ocasião mudou? E por que hoje a gente vive dependendo de farmácia? E por que hoje a gente vive dependendo de remédio? Se Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Porque aquele povo creu naquilo que Deus falou. E aí é interessante isso, versículo 37 eu já li, vou ler o 42. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Queridos, Deus leva em conta aquilo que Ele promete. Deus leva em conta aquilo que a Bíblia diz. Deus leva a sério aquilo que a palavra de Deus declara. E se a palavra de Deus diz, eu fico com a Bíblia. Eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Então veja só que interessante. Isaías capítulo 53, que foi lido logo no comecinho aqui na abertura. Vamos ler de novo o que está escrito lá. Isaías 53. Vai ver onde que nós vamos chegar. Até a conclusão. Espero que na conclusão você não queira jogar uma cadeira em cima de mim. Você continua me amando. Porque assim, a gente está afiando a espada, no final a gente passa assim. Né? Isaías capítulo 53. Versículos 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia está dizendo o quê? Que Ele vai tomar? O que a Bíblia está dizendo? Que Ele vai tomar? Não, Ele tomou. Ele já pegou sobre Ele as nossas enfermidades. Sobre si levou. Ele vai levar? Está programado para algum dia Ele levar? Não, Ele já levou. Ele levou o quê? As nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Pergunta: se Ele foi transpassado pelas minhas transgressões, pergunta para quem está do lado: você continua sendo transgressor? Porque se continua, tem alguma coisa errada. Percebe como as pessoas continuam com um posicionamento contrário aos princípios da palavra? Porque é o posicionamento que está errado. É a posição, é a fala, é a confissão. Nós somos o que nós dizemos, mas nós precisamos ser o que a Bíblia diz que nós somos. Agora esse é o detalhe: o que é que nós confessamos 24 horas por dia? Como é que a gente levanta de manhã
dizendo: obrigado, Jesus, saúde perfeita, eu estou pleno em Deus. É assim que a gente acorda? Não. A gente acorda e diz: ai, ui. Hoje vai ser aquele dia que minha coluna está gritando. Hoje vai ser aquele dia que meu pulmão está doendo. Hoje vai ser aquele dia que minha perna está latejando. Aí o que acontece? Você é o que você diz. Palavra é semente. Simples assim. Que não dá para mudar os princípios da palavra de Deus. Não dá, não é possível. Deus não mudou. Deus não mudou. Eu vou dizer algo aqui, eu sei que está ficando gravado, é para ficar gravado mesmo que eu falo mesmo. Mas eu fico hoje assustado e admirado com igrejas. Vamos fazer uma campanha, porque nós vamos dar uma cadeira de roda elétrica para fulano de tal que está precisando. E o Jesus que cura o paralítico continua pendurado na cruz porque a obra não foi perfeita. Como é que fica isso? Ou você acha que está tudo certo sobre isso? Está tudo em ordem? Alguma coisa está errada. Porque ele veio para libertar os cativos. Jesus, quando chegou diante de uma mulher que estava presa, corcunda, presa por um espírito de enfermidade, o que ele fez? Não é lícito soltar essa filha de Abraão? O que ele fez? Simplesmente disse para ela direito. E a mulher, na hora. E aí eu fico pensando, Jesus, o que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com todo conhecimento? Jogamos numa sacolinha, penduramos num prego, está tudo em ordem. Não, queridos, nós precisamos exercer, que a Bíblia diz que é para exercer. E a palavra que Deus está dizendo aqui: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, quem sabe um dia seremos curados. O que está escrito na Bíblia? O que está escrito? Fomos. Peraí, se fomos, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Porque a Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara. Alguma coisa está errada. O que está errado? Deus errou? Deus mudou de ideia? Quem sabe que Deus mudou de ideia? Não! Deus não mudou de ideia, ele continua o mesmo Deus. O mesmo Deus de milagres, o mesmo Deus de ações poderosas. Ele é Deus, ele não mudou. Olha só, Isaías 53, versículo 4 e 5 eu anotei aqui. Isto é a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é: eu sou curado, eu tenho direito à cura e não vou abrir mão disso. Meu Deus! Pega os livros do Kennedy Hagin, vai ver o que está escrito lá. O diagnóstico era um, a confissão era outra. Dos relatos de T.L. Osborne no livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, tem um relato que eu amo de paixão, porque ele prega para 50, 100 mil, 1 milhão de pessoas. Tem fotos no livro. Mas numa das suas concentrações, T.L. Osborne só pregava sobre cura divina e libertação. E numa das suas ministrações, ele está lá ministrando: Deus cura, Deus cura, Deus salva, Deus cura, Deus salva, e Deus tem o prazer de salvar, de curar, tá. E de repente uma mulher lá na África chega para ele e pergunta para ele no meio da concentração, com mais de 100 mil pessoas: você já pregou para 100 mil pessoas? Você tem noção do que é isso? E a mulher chega para ele com uma criança no braço, um pano em cima da criança, e olha para ele e diz: porque T.L. Osborne, se você olhar as fotos dele, ele era brancão, uma barbinha, olhou claro, esposa também, uma mulher branca, clara, e aquela mulher negra, chega para ele e pergunta: viu, você está dizendo aí que Deus cura, que Deus faz milagre? Eu quero lhe perguntar uma coisa: o seu Deus é somente Deus dos brancos ou é Deus dos negros também? E T.L. Osborne respondeu para ela: o meu Deus é Deus da humanidade, porque a Bíblia diz que ele amou o mundo. Ela disse: então, se o seu Deus é o Deus da humanidade,
Ele pode fazer um milagre, então que ele faça um milagre na vida do meu filho. Entrega a criança para o Eliósbio. E quando ele tira o pano do rosto da criança, a criança tem boca, tem nariz, mas não tem os olhos. Do nariz para cima é uma testa só. Então Eliósbio pega a criança no meio da concentração, levanta a criança para o alto e começa a orar e diz: Deus, prove hoje que o Senhor não é somente Deus dos brancos, mas o Senhor é Deus dos negros também. O Senhor é Deus da humanidade. O Senhor amou o mundo de tal maneira. O Senhor opera um milagre. E quando o Eliósbio desce a criança dos olhos, rasgam, começa a cortar a carne e olhos saem de dentro para fora. E a criança começa a olhar, começa a chorar, porque passa a enxergar milagrosamente. A pergunta é simples: o Deus de Eliósbio mudou? Não é o nosso Deus? E daí Eliósbio era que era especial, era um homem diferenciado, hein? Ué, eu fico tentando questionar isso com pessoas, com pastores, com líderes, porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia não mudou, mudou algumas versões, mas a Bíblia continua com o mesmo conteúdo, o Deus continua sendo o mesmo. E aí a palavra de Deus está dizendo o quê? Que Ele não mudou. Aí olha que interessante, se você prestar atenção no capítulo 53 de Isaías, eu vou mostrar um negócio para você que o Senhor me chamou a atenção disso, porque tem duas perguntas muito fortes em Isaías 53, verso 1. E aí quando eu li isso aqui, o Senhor falou: esse é o problema dessa geração. Esse é o problema de a igreja não viver mais os milagres. Porque olha o que está escrito em Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito, quem creu em nossa mensagem? Aonde está o problema? Por que o Deus de milagres não continua atuando? Primeiro, porque a incredulidade invadiu o coração das pessoas. E a pergunta no começo do capítulo 53 de Isaías é essa: quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? A pergunta é: se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Simples assim. A segunda pergunta que o Espírito Santo falou comigo: e a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi manifesto o poder de Deus? Para quem está disponível isso? Você já parou para pensar nessas duas perguntas? Porque Isaías continua na sequência falando a respeito de algo sobrenatural, dizendo a respeito de algo que nós temos direito. Nós temos direito à cura, nós temos direito a milagres, nós temos o direito de ver Deus operar coisas extraordinárias. Por isso que eu nunca abri mão. Situações difíceis da minha vida com os meus filhos, hoje com os meus netos. Meu neto chegou em casa hoje com dor de ouvido. Vô, cadê o remédio? Cadê o remédio? Cadê o remédio? Falei: vem cá. Está doendo? Tá. Põe a mão assim, grita de dor. Eu coloquei a mão e falei: pai, é a tua palavra, eu vou pregar sobre cura. Eu não aceito, porque Deus não mudou. Orei, e antes aí perguntei como é que está. Ele falou assim: está diminuindo. Irmão, Deus não mudou. Porque se Deus mudou com relação a isso, eu não vou mais pregar sobre cura. Mas eu não creio que Deus mudou, eu creio que Deus continua o mesmo Deus. Deus não mudou, quem mudou foram as pessoas. O que invadiu o coração do homem foi exatamente isso aqui. Quem creu na mensagem, quem creu na nossa pregação. Vivemos uma geração de pessoas incrédulas, que carregam a Bíblia, que cantam louvores, que falam de cura, mas que não conseguem viver isso, por pura incredulidade. A quem se manifestou o braço do Senhor? Espera um pouquinho. Se Deus não faz acepção de pessoas, o braço do Senhor se manifestou para todos. Porque a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não mudou, Ele continua o mesmo Deus. Deus continua poderoso para mudar diagnóstico. Eu creio nisso.
Você crê nisso? Então olha para quem está do lado e diga aí, Deus continua poderoso para mudar diagnósticos. Ele continua poderoso. Eu já tive a oportunidade de ver pessoa com olho de vidro passar a enxergar, porque o olho de vidro virou um olho de carne milagrosamente. Eu já vi mudos que nasceram mudos, não podiam falar, simplesmente pediu um copo d'água e desmaiar porque pediu um copo d'água, porque nunca tinha falado na vida. Eu já tive a oportunidade de orar por um homem que me enxergava. Abri a Bíblia e falei, lê aqui, está meio embaçado. Orei de novo, então lê aqui agora. A pessoa olhar para a Bíblia e começar a ler. E todo mundo dá glória a Deus, porque os olhos do cego abriram. Espera um pouquinho, Deus mudou, o que aconteceu? O que houve? Então o problema não está em Deus. E aí, queridos, eu quero, já caminhando para o final, Marcos capítulo 16, que você também conhece, de qual é salteado. O que diz em Marcos 16? O que está escrito lá? Ah, o quê? Esses sinais, que sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas é para quê? É só para pastor. Não. Só para presbítero. Aí é só para diácono. É para quem que é? Ah, peraí, para quem que é? Aqueles que creem. Peraí, tem uma coisa errada. Porque se não está acontecendo na minha e na sua vida, o problema não está na palavra. O problema está no nosso posicionamento de fé, de crer, de acreditar, de entender que Deus não mudou, que Ele continua sendo o mesmo Deus. Ah, pastor, mas tem gente que a gente ora e morre. Aí o problema é comigo, é com Deus. E eu não vou discutir com Ele. Simples assim. Simples assim. Mas eu preciso crer até o último instante. Eu tenho que crer. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Porque se eu quero viver milagres, se eu quero ver Deus agir, eu preciso acreditar nisso. Olha o que diz a Bíblia: esses sinais acompanharão os que crerem. E aí diz, em meu nome expulsarão demônios. Tem gente que tem medo de demônio. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão, olha o que a Bíblia está dizendo, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia. Agora, espera um pouquinho. Se eu creio na palavra, se essa palavra é verdade, se eu entendo que o que Jesus fez na cruz foi conquistar saúde para a minha vida, então esse impor as mãos sobre os enfermos é só para me orar pelos outros? Ou é para me orar por mim também? Hã? Sabe, eu venho de uma escola, eu vou falar assim, uma escola de treinamento bastante interessante, porque quem me ensinou dizia assim, olha, você precisa treinar com você mesmo. Então comece a exercitar a fé em você. Porque se você não tiver fé para viver você, como é que você vai ter fé para viver para os outros? Para ver o outro ser curado? Precisa começar a exercitar isso em mim. Então, comece a fazer testes. Comece a fazer testes, desafio. Dor de cabeça, a cabeça está latejando. Em vez de ir lá pegar o remédio, faz diferente. Bota a mão na cabeça. Bota a mão no lugar onde está doendo, está dando pontada aqui. Em nome de Jesus, essa dor não vai permanecer. Eu te repreendo. Eu dou risada, eu vejo minha mãe. Às vezes eu falo com minha mãe no WhatsApp, mãe, como é que está? Menino, eu passei mal, estava agora na cozinha, minha pressão subiu, desceu. Eu percebi que eu ia cair. Então o que a senhora fez? Corri para a cama, deitei e fiquei deitado na cama dizendo, Jesus, essa pressão não vai matar. Pressão volta à normalidade, em nome de Jesus, eu não vou ficar passando mal, eu não vou me sentir mal. Aí depois, mãe, como é que está? Ah, já estou aqui de novo, estou limpando, agora rastei a geladeira, fiz não sei o quê. Porque, irmão, fé é isso. Ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. Ou a gente vive ou a gente não vive. Sabe, essa é a realidade. Eu preciso crer, queridos. Eu preciso colocar fé para funcionar. Simples assim.
Sabe, eu estava conversando sobre essa questão de fé e de cura e de milagre com algumas pessoas da COSEC, e o pessoal disse assim para mim, mas no meio da Covid morreu um monte de gente. Eu disse, vou dar um negócio para você, foi quem tem que ir. Porque chegou a hora. Foi Covid não. Não foi Covid que matou o pessoal não. Foi não. Foi o momento de Deus. Porque foi embora quem tinha que ir. Porque teve muita gente que foi lá na linha divisória e voltou para trás. Por quê? Já parou para pensar? Morreu muita gente, não é verdade. Mas só foi quem tinha que ir. E queridos, entendam uma coisa. Não, nós tivemos a primeira Covid, viram outras coisas piores. A pergunta é simples. E se só não tiver na lista? Hein? Querido, não adianta. Vai quando chegar a hora. Simples assim. Mas se não chegar a hora, pode botar a fé para funcionar, que o resultado vem. Amém? Então, milagre, cura, é para quem? É só para os obreiros? Esses sinais seguirão aos que crerem. Vamos repetir de novo? Esses sinais seguirão aos que crerem. Mais uma vez. Esses sinais seguirão os que creem. A última vez. Esses sinais seguirão os que creem. Vou dar o seu representante do lado e diga, você crê? Você crê? Porque se você crê, esses sinais vão te seguir. Eles vão te acompanhar. Daí eu quero ir com você em Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, 40. Que eu gostei demais desse versículo, principalmente da instrução que eu recebi nele, porque foi a partir da instrução desse versículo que eu passei a não orar mais se for na vontade de Deus, porque é a vontade de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 40 diz assim: um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E aí o que diz a Bíblia? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Ou seja, se for da tua vontade, espera um pouquinho. Não está mais do que provado que a vontade de Deus é a nossa saúde perfeita. Não está mais do que provado de que o desejo de Deus e o que Jesus fez naquela cruz foi realmente mudar a nossa história. Se o desejo de Deus foi esse, queridos, então em nome de Jesus, não ore mais, Senhor, se for da tua vontade. Ore crendo, ore agradecendo, ore tendo convicção, ore tendo certeza. Por quê? Porque a Bíblia declara isso. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É interessante que você pega Marcos 16, tem um detalhe que me chama muita atenção, porque não está dizendo lá, se você impor a mão sobre o enfermo e fizer uma oração poderosa. Não, a Bíblia está dizendo, você vai impor a mão sobre o enfermo. Só de colocar a mão, ele vai ser curado. Olha que interessante isso. Mas a gente faz o quê? Senhor, se for da tua vontade, espera um pouquinho. É da vontade de Deus que nós sejamos curados. É da vontade de Deus que nós tenhamos saúde perfeita. É da vontade de Deus, queridos. É da vontade de Deus. Sabe, da vontade de Deus. Esse ano, entre o final do ano passado e esse ano, eu já fiz 3 baterias de exame. E nas 3 baterias de exame não deu nada. E eu disse para minha esposa hoje, pelo amor de Deus, minha filha, não me torna mais a paciência para fazer exame nenhum, porque eu não tenho nada. E se alguma coisa aparecer, eu creio em quem pode curar. Eu creio em quem pode fazer alguma coisa. Amém? Amém. Último versículo. E nós vamos encerrar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Marcos. Aleluia. É isso mesmo. Eu queria orar com você. Queria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Sabe uma coisa? Tudo que nós precisamos já foi providenciado por Deus. Se Jesus é a nossa Páscoa,
se Ele é a porta, se Ele é a passagem, então não tem por que continuar vivendo em sofrimento. Não tem por que continuar vivendo em dor. Não tem por quê. Tem uma mulher que trabalha comigo lá, uma outra pessoa, e conversando com ela alguns dias atrás, ela disse assim, eu estou tomando 3 comprimidos para poder dormir. Eu falei para ela, então vou fazer um desafio com você. Ela falou, eu gosto de desafio. Eu falei, então vamos lá. Aí faz o seguinte, essa semana você não vai tomar remédio nenhum. Mas eu não consigo dormir. Eu falei, consegue, porque eu vou orar. Se eu vou orar, eu falei, vou. Não anotei o nome dela completo. Eu falei para ela, a partir de hoje, eu vou orar. E hoje ela chegou lá de manhã, eu perguntei, e aí, como é que está? Ela falou, rapaz, se eu não puser o celular para despertar 2, 3 vezes, eu perco uma hora para vir trabalhar. Por quê? Porque ela parou de tomar os remédios. 3 comprimidos. E passou o quê? A dormir. Um sono perfeito. Ou nós cremos naquilo que nós pregamos, ou nós não cremos. Ou nós acreditamos, ou nós não acreditamos. Quando Jesus passa pela figueira, e ele ordena a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Quando os discípulos passam no dia seguinte com Jesus, o que é que eles vêem? A figueira seca. É interessante porque a raiz está dentro da terra. A raiz está dentro da terra. O que Pedro diz para Jesus? Olha, a árvore que o Senhor amaldiçoou secou-se desde a raiz. Por que ele diz isso? Porque pelo conhecimento ele entendeu que para estar do jeito que estava a árvore, começou lá na raiz. Porque ela tinha realmente secado por completo. Aí quando eu paro para pensar nisso, eu paro para pensar que a doença e a enfermidade ela tem uma raiz. E quando eu repreendo a raiz do problema, eu simplesmente resolvo o problema. A única coisa, queridos, que eu queria deixar claro para você, e que eu estava até comentando com o pastor Djalma, quando você pega Isaías 59, o que é que está escrito lá? E não dá para fugir das coisas da Bíblia. O que é que diz Isaías 59? A mão do Senhor não está o quê? Encolhida para quê? Para que ele possa salvar. Nem o seu ouvido agravado para quê? Para que ele possa nos ouvir. Então a oração funciona e a mão do Senhor é poderosa para arrancar qualquer enfermidade. Mas o que ele diz a sequência do versículo? Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o que eu entendo? Querido, se a minha vida não estiver alinhada com isso aqui, se eu não estiver com a minha vida alinhada com a palavra, eu posso morrer de orar. Eu vou morrer orando, mas o milagre não vai acontecer. Porque Deus não vai me dar um pulmão sadio para me fumar. Ele não vai me dar um fígado sadio para eu beber. Ele não vai me dar um corpo sadio e perfeito para eu me prostituir. E esse é o grande detalhe. As pessoas querem os milagres, querem as curas. E a pergunta de Isaías 53 é exatamente essa. Quem creu na nossa pregação? Porque não é crer simplesmente num Deus que cura, é crer num Deus que quer uma aliança com o homem, é crer num Deus que de fato quer ter uma vida de relacionamento com esse homem, conduzi-lo para uma vida reta, santa, pautada dentro da palavra, para que vivendo uma vida pautada dentro da palavra, ele possa ter direito ao quê? A tudo aquilo que a Bíblia diz que é promessa. Que Jesus conquistou naquela cruz é inegável. Todos os benefícios ele conquistou. Ele se fez pobre para que eu fosse rico, se fez doente para que eu fosse curado, sarado, tudo, irmãos. E não é só cura física, é cura mental, cura para o espírito. O Senhor tirou de nós o espírito angustiado e nos deu versos de louvor. Está acontecendo com gente depressão dentro da igreja, com gente angustiada dentro da igreja. Uma coisa está errada, mas o erro não está em Deus, o erro está na palavra. Então cabe a nós verificarmos o que de fato está acontecendo. Amém, queridos? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esta palavra.